Deputado Nicolas Ferreira destrói deputada Érica. Após ela ofender Bolsonaro, sua resposta foi chocante. A Câmara dos Deputados estava em ebulição. Érica, uma deputada de destaque conhecida por suas opiniões polêmicas, estava em pé diante de um microfone, seus olhos ardendo com uma determinação feroz. Ela gesticulava com intensidade. Cada palavra sua era como uma flecha lançada contra os adversários. Não podemos permitir que líderes corruptos continuem a nos enganar. Swing! Ela exclamou, sua voz ecoando por toda a sala. É hora de expor a verdade, de enfrentar a hipocrisia que permeia este governo. As cadeiras estalavam enquanto alguns deputados aplaudiam entusiasticamente, enquanto outros se inclinavam para sussurrar entre si, indignados. Nicolas Ferreira, um jovem deputado com uma ambição ardente, estava sentado ao fundo, observando a cena com uma mistura de indignação e determinação. Ele não conseguia acreditar na audácia de Érica ao atacar publicamente uma figura política que ele defendia com fervor. Ela não tem limites, murmurou para si mesmo, seu coração acelerando enquanto a raiva começava a borbulhar dentro dele. Ao seu lado, um de seus assessores, Lucas, balançou a cabeça em desaprovação. Ela está apenas se promovendo, Nicolas. Não deixe que isso te afete. Após a sessão, a tensão ainda pairava no ar. Nicolas se reuniu com seus assessores em uma sala adjacente, o clima pesado e cheio de expectativa. Precisamos responder, disse ele, sua voz firme. Não podemos deixar que ela me desqualifique assim, sem uma retaliação. Lucas franziu a testa, hesitante. Mas como você planeja fazer isso? Ela é popular entre os eleitores e suas palavras têm impacto. Nicolas olhou para o quadro branco da sala, repleto de anotações e gráficos. Precisamos de uma estratégia sólida. Se conseguirmos expor as contradições nas declarações dela, poderemos virar o jogo. A noite caiu sobre a cidade, iluminando os prédios de Brasília com uma luz suave. Nicolas estava em seu apartamento, cercado por livros e relatórios, mergulhando em pesquisas sobre o passado de Érica. Ele queria encontrar falhas em suas afirmações, algo que pudesse desmantelar a narrativa que ela havia construído. Se eu conseguir desmascará-la, pensou, poderei não apenas me defender, mas também solidificar minha posição aqui. Ele digitava freneticamente em seu computador, os dedos dançando sobre o teclado, enquanto sua mente formulava argumentos que não apenas contestariam Érica, mas a colocariam em uma posição vulnerável perante seus colegas e a opinião pública. A adrenalina corria em suas veias, e ele sabia que estava prestes a entrar em uma batalha política que poderia definir sua carreira. Na próxima sessão, a atmosfera na Câmara dos Deputados estava carregada de expectativas. Nicolas, com um semblante decidido, levantou-se de seu assento. Os murmúrios na plateia diminuíram gradativamente à medida que ele se preparava para falar. Ele ajustou a gravata, olhou para Érica, que o observava com um misto de desdém e desafio, e começou seu discurso. Senhoras e senhores, venho aqui hoje não apenas para responder às declarações da deputada Érica, mas para esclarecer verdades que não podem ser ignoradas. As palavras de Nicolas fluíam com eloquência. Ele apresentou dados e estatísticas que expunham as contradições nas afirmações de Érica. A deputada afirma defender a transparência, mas como podemos confiar em alguém que distorce a realidade para promover suas próprias agendas? A plateia reagiu em uníssono, com aplausos e murmúrios de aprovação. Érica, visivelmente incomodada, tentou interrompê-lo. Isso não é verdade, Nicolas. Você está apenas tentando se promover. Ela gritou, mas ele não se deixou abalar. Com todo o respeito, deputada, seu tempo para falar será em breve, continuou ele, sem desviar o olhar. O que devemos priorizar aqui é a verdade e a responsabilidade que temos com os nossos eleitores. Enquanto ele falava,
Érica se contorcia em seu assento, sentindo cada palavra como uma adaga. Após o discurso, a sala ainda vibrava com a energia do confronto. Érica se reuniu rapidamente com seus aliados em uma sala adjacente, a tensão evidente em seu rosto. "Precisamos de uma estratégia de ataque", disse ela com a voz firme. "Nicholas pode ter nos surpreendido hoje, mas ele tem um passado que podemos explorar. Vamos buscar qualquer erro, qualquer deslize que possa manchar sua imagem." Seus aliados trocaram olhares de concordância, prontos para agir. Do lado de fora, Nicholas não podia conter um sorriso satisfeito. Ele checou suas redes sociais e viu uma avalanche de mensagens de apoio. "Você arrasou, deputado", dizia um comentário. "Finalmente alguém colocando a Érica em seu lugar." Os aplausos virtuais alimentavam seu ego e sua confiança. "Eu realmente posso fazer a diferença", murmurou para si mesmo, sem perceber que a retaliação de Érica estava se formando nas sombras, pronta para desferir o próximo golpe. Érica estava em pé diante de um grupo de repórteres, o brilho das câmeras refletindo seu semblante determinado. A coletiva de imprensa estava marcada para um dia ensolarado, mas a atmosfera parecia carregada de tensão. Ela respirou fundo, ajustou a blazer e começou a falar. "Senhoras e senhores, hoje venho aqui para discutir a integridade e a confiabilidade de nossos representantes. Recentemente, fui confrontada por declarações de meu colega, o deputado Nicholas Ferreira, que se mostraram não apenas infundadas, mas também, por assim dizer, hipocráticas." As palavras de Érica cortaram o ar como uma lâmina afiada. Nicholas Ferreira, que se apresenta como um defensor da verdade e da justiça, tem um passado manchado por erros judiciais que não podem ser ignorados. Eu sou obrigada a perguntar: como podemos confiar em um homem que, em sua juventude, foi envolvido em um caso de corrupção que nunca foi devidamente esclarecido? As câmeras disparavam, e o murmúrio da imprensa rapidamente se transformou em um clamor. Nicholas, que assistia de seu gabinete, sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. Ele havia se preparado para enfrentar Érica, mas não esperava que ela fosse tão feroz. "Isso não pode estar acontecendo", murmurou para si mesmo, enquanto suas mãos tremiam ao digitar uma mensagem para sua equipe. "Precisamos agir rápido", disse um de seus assessores com a voz grave. "Essas acusações podem arruinar sua carreira." Nicholas sabia que a retaliação de Érica era uma jogada calculada, mas a verdade o atingiu como um soco no estômago. Ele precisava investigar a fundo as informações que ela havia usado, então decidiu convocar uma reunião com seus aliados. "Vamos descobrir de onde ela tirou isso. Não podemos deixar que a narrativa dela se espalhe sem contestação." Enquanto isso, Érica se sentia vitoriosa. "Hoje dei um passo importante para esclarecer a verdade", disse para seus aliados em uma reunião particular. "Nicholas não é o homem que ele se apresenta a ser, e as pessoas precisam saber disso." No entanto, ela também sabia que a batalha estava longe de terminar. O olhar de determinação em seu rosto escondia um leve tremor de insegurança. "Mas e se ele encontrar algo sobre mim? E se a verdade não for exatamente como eu a apresentei?" Logou, enquanto se preparava para enfrentar as consequências de suas ações. A repercussão nas redes sociais foi imediata, com postagens fervilhando de especulações e comentários. A palavra corrupção era a mais mencionada, e Nicholas, por sua vez, se viu lutando contra um furacão de indignação pública. Ele precisava resgatar sua imagem, e a primeira coisa a fazer era descobrir a verdade por trás das alegações de Érica. E assim, enquanto as luzes da mídia brilhavam intensamente, a batalha entre os dois deputados apenas começava, cada um se preparando para o que viria a seguir. O clima na Câmara dos Deputados estava eletricamente carregado, e a rivalidade entre Nicholas Ferreira e Érica parecia atingir um novo patamar. Nicholas, decidido a limpar seu nome, se encontrava em um escritório austero,
cercado por pilhas de documentos legais. Ele olhou para o advogado que havia contratado, um homem de meia idade com um semblante sério e experiente. Precisamos agir rápido. Não posso permitir que as mentiras de Érica me destruam. O advogado assentiu, analisando as informações que Nicholas havia coletado. Acredito que temos uma base sólida para uma ação por difamação, mas você precisa estar preparado para a reação dela. Érica não vai desistir facilmente. Enquanto isso, Érica estava em uma sala de reuniões, rodeada por aliados que a apoiavam em sua campanha. Ela olhava para os rostos conhecidos, percebendo a determinação em seus olhares. Precisamos continuar a pressão sobre Nicholas. O público precisa saber quem ele realmente é, afirmou, sua voz firme, mas uma sombra de dúvida pairava sobre ela. Um de seus assessores, um jovem idealista, levantou a mão. Érica, você não está preocupada com as consequências? Isso pode sair do controle. Ela respirou fundo, tentando afastar a inquietação que começava a crescer. O que importa é a verdade. Se ele tem algo a esconder, isso deve vir à tona. Mas, em seu íntimo, Érica se perguntava se essa guerra de acusações valia o custo moral. A sensação de poder que antes a impulsionava começou a se misturar com uma angústia crescente. Naquela mesma tarde, durante uma reunião de bancada, Érica foi abordada por um colega, um político veterano que sempre a respeitara. Érica, preciso que pense com cuidado sobre o caminho que está seguindo. Isso pode acabar mal para você. A política é uma faca de dois gumes. Ela sentiu uma pontada de irritação, mas também uma sutil semente de dúvida. Eu sei o que estou fazendo, respondeu com mais convicção do que realmente sentia. Não seja ingênua. A pressão pública pode mudar rapidamente, e você pode se ver isolada se continuar nessa linha. Ele virou-se, deixando-a sozinha em seus pensamentos. E ali, em meio à agitação do dia, Érica começou a perceber que o jogo político, tão sedutor, tinha suas armadilhas. A pressão estava aumentando e o cerco se fechando ao seu redor, mas a verdadeira pergunta que a atormentava era: até onde ela estaria disposta a ir para vencer? Nicholas respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade ao se preparar para o discurso que mudaria o rumo da disputa com Érica. Ele se levantou, o olhar firme e decidido, e ao tomar a palavra, sentiu a energia da Câmara pulsando ao seu redor. Com uma voz clara, começou a expor as fraquezas que sabia serem parte da trajetória de Érica, mas, em vez de atacá-la frontalmente, decidiu adotar uma abordagem mais sutil. Todos nós, em algum momento, cometemos erros, disse ele medindo cada palavra. Érica, como muitos de nós, tem uma história de superação e aprendizado. Eu respeito isso. A plateia ficou em silêncio. Alguns deputados se entreolhando, perplexos com a mudança de tom de Nicholas. Ele continuou. Mas o que não podemos esquecer é que as escolhas que fazemos moldam não apenas nossa trajetória, mas também a vida de outras pessoas. Enquanto Nicholas falava, Érica, sentada em sua cadeira, sentiu um misto de raiva e surpresa. Ele estava minando sua estratégia de forma astuta, transformando um ataque em um apelo à humanidade. Ele destacou erros do passado de Érica, mas fez isso de uma forma que não a desumanizava. Ninguém é perfeito. Todos enfrentamos desafios que nos moldam. O importante é como reagimos a esses desafios, concluiu, deixando um espaço para reflexão. A plateia reagiu de forma mista. Alguns, visivelmente tocados, murmuravam palavras de apoio, enquanto outros, mais críticos, permaneciam céticos. Érica, por sua vez, começou a perceber que sua imagem estava se desfazendo aos olhos do público. O apoio que antes parecia inabalável, agora começava a escorregar por entre seus dedos.
Após a sessão, sozinha em seu escritório, Érica se sentou na sua mesa, cercada por documentos e anotações que agora pareciam insignificantes. A pressão a consumia. Cada palavra que havia proferido contra Nicholas ecoava em sua mente. Ela se perguntava se havia se perdido em sua própria ambição. Nesse momento de vulnerabilidade, uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Ao abrir, encontrou um velho amigo, alguém que conhecia sua história e que havia se distanciado nos últimos anos. "Érica, precisamos conversar", disse ele com um tom sério, mas amigável. "O que você está fazendo não é você. Lembre-se de quem você realmente é." A visita inesperada trouxe um sopro de ar fresco. As palavras do amigo a fizeram reconsiderar não apenas suas táticas políticas, mas também o que realmente importava para ela. Afinal, a política era um campo de batalha, mas a humanidade e a conexão com as pessoas eram o que a tornava significativa. O diálogo sincero a fez repensar suas ações e a necessidade de resgatar sua verdadeira essência, antes que fosse tarde demais. O dia da votação final chegou e a atmosfera na Câmara dos Deputados estava eletricamente carregada. Nicholas Ferreira, com sua postura confiante, observava Érica, que se preparava para o que seria o seu último apelo ao público. Ele sabia que a votação sobre o projeto seria um divisor de águas em suas carreiras, mas o que ele não esperava era o impacto que a revelação que se aproximava teria. Érica se levantou, sua voz ecoando por toda a Câmara, enquanto seus olhos buscavam os de Nicholas. "Senhoras e senhores, antes de decidirmos sobre este projeto, preciso compartilhar algo que pode mudar a forma como olhamos para esta votação e principalmente para nós mesmos." Ela respirou fundo, sentindo a tensão no ar. "Nicholas e eu temos uma conexão que poucos conhecem. Somos primos distantes." Um murmúrio percorreu a sala e Nicholas ficou paralisado. Ele piscou algumas vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. A revelação não era apenas chocante. Era um golpe direto ao seu ego e à sua percepção de rivalidade. Érica continuou. "Em meio a essa luta política, esquecemos que somos parte de uma família. E mais importante, esquecemos que as nossas decisões afetam não apenas nossas carreiras, mas também aqueles que amamos." A Câmara estava em silêncio absoluto, todos absorvendo a magnitude da declaração. Nicholas olhou para os rostos dos colegas e sentiu como se todos estivessem esperando por uma resposta sua. Ele se levantou, as palavras na ponta da língua, mas a emoção o dominou. "Érica, eu não sabia. Não sabia que estávamos ligados por laços de sangue. Isso muda tudo", ele disse, a voz trêmula. "Sim, muda tudo", Érica respondeu, sua expressão suavizando. "Estamos tão envolvidos em nossas batalhas que esquecemos o que realmente importa. Eu te ataquei, Nicholas, mas agora vejo que a política não precisa ser um campo de batalha constante. Precisamos entender um ao outro." A Câmara, que antes era um palco de rivalidade, agora parecia um espaço de reflexão. Ambos os deputados, antes tão focados em se desqualificar, estavam agora confrontando uma nova realidade. O que realmente importava? A política? A vitória? Ou a possibilidade de reconciliação e entendimento? Nicholas respirou fundo, ponderando sobre o que a revelação significava para ele. Ele viu a chance de transformar essa rivalidade em algo mais construtivo. "Talvez possamos trabalhar juntos, Érica. Para o bem de todos", ele sugeriu, a tensão começando a se dissipar. "Eu adoraria isso", ela respondeu com um leve sorriso. "Vamos mostrar que a política pode ser diferente." Assim, em meio a um ambiente de expectativa e choque, ambos se viam diante de uma oportunidade de reescrever suas histórias, não mais como adversários, mas como aliados em um mundo que precisava de mudança. A Câmara ainda ressoava com murmúrios, mas agora, ao invés de hostilidade, havia um sopro de esperança e renovação.